A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, tudo bom? Oi, 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 oi. Estamos mais uma vez no nosso Separados do Mundo. Ó, hoje nós vamos falar uma parábola super legal, certo? Eu, Rafael Rissardi, minha filha Isadora. Rissardi também. Rissardi também. Rissardi. Mas antes de nós falarmos da parábola, o que ele pessoal não pode Tem que esquecer? deixar o like e se inscrever. Exatamente. Se inscreve e a galera, aproveita aí também para quê? Compartilhar, porque a ideia do canal Separados do Mundo é para espalhar o verdadeiro conceito do Evangelho, né? Largar um pouco essa religiosidade e mostrar a questão do caráter de Cristo, como nós alcançarmos o caráter de Cristo. Essa é a ideia, como nós parecermos com o Mestre. Então aproveita, espalha aí. Se você não consegue, de repente, falar para as pessoas do Evangelho, então ajuda a espalhar os vídeos, certo? Certo? Beleza, o que nós vamos ler hoje? Aí você vai ler a parábola... Não, eu já tava vendo errado. A parábola do filho pródigo. Tá, a parábola do filho Tá pródigo. onde? O seu tá a parábola do filho perdido, é isso? É. Tudo bem, vamos usar duas Achei. bíblias aqui. Ó, perceba que ela inicia, vamos lá, Lucas, capítulo 15, verso 11 até, vai bastante, vai até o 32. Vamos lá. Como é que inicia aí a parábola? Jesus continuou. Para aí. Jesus continuou. Então, tá bom, depois a gente vai ter que gravar, sabe o quê? A parábola da ovelha perdida e da moeda perdida. Mas você vai Porque deixar teoricamente, mais rico isso é pequenininha mesmo, mas elas são três parábolas na mesma. Ó, a gente começa falando sobre a ovelha perdida, aí ele diz assim, ó, aí ele fala sobre a moeda perdida e aí vem continuou, que é agora que nós estamos lendo. Então são três parábolas em uma, mas hoje nós vamos falar do filho pródigo, porque as duas anteriores vai chegar no filho pródigo, certo? Sim. Leia aí pra nós. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Muito bem, aguenta aí. Então, eram quantos filhos? 2. 2 filhos e o pai. Pai. Muito Aí bem. vai Ó, de repente, um chega agora e fala assim, ó, pai, Eu quero a minha herança. eu quero a minha herança. Para nós, Ele já morrendo. é ainda. muito simples isso acontecer, né, gente? É comum você ver um filho querendo ir embora, um filho pedindo a parte, né, pro pai. Pro judeu, não, tá? Isso era absurdo. Pro judeu, é um desrespeito absurdo você falar pro pai assim, ó, me dá. Porque o judeu tem muito aquela questão de qual é o primeiro mandamento com promessa? Respeitar, O pai e a mãe. respeitar pai e mãe. Então, para o judeu, isso é muito forte. Então, jamais um judeu, tanto que se você contar isso para um judeu que não conhece a história, né, do Novo Testamento, ele fica inconformado. Ele fala, isso é mentira, isso não existe, não sei, porque é um desrespeito. Olha lá, ele cansou por algum motivo e agora ele quer buscar o quê? Coisas novas, certo? Sim. Então, muito bem. E agora ele vai pegar a parte. Vai lá, continue aí. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Muito bem, aguenta aí. Responsavelmente, parou aí, né? Certo. Ó, primeiro, o pai repartiu direitinho, não repartiu? Deu a parte dele. De parte do outro. E aí ele foi para uma terra distante. Sumiu. Foi bem longe, foi embora. Né? Vou embora para São Paulo tentar a minha vida, certo? Só que lá diz que ele viveu o quê? Irresponsavelmente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O ímpio, aquele que não serve a Deus, ele sofre? Só Ele quebra a cara? quebra um monte de vezes. Muito bem. Mas e aquele que serve a Deus, né? Aquele que serve a Deus é filho de cristão, pais cristãos, mas
faz as coisas erradas também. Quebra a cara? Quero. Sofre. Sofre, da mesma forma, certo? Primeira coisa que nós temos que entender. Acho que a mamãe tá... Fazendo alguma coisa pra gente comer. Liga do barulho não, que eu acho que é minha esposa. Olha lá. É daquele negócio pequenininho, né? Que... Pra triturar? É. Não sei. Olha lá. Primeira coisa que nós temos que entender. Cristão tem vantagem sobre alguém que não é cristão? Não. Olha, tem a vantagem de um dia poder ir pro céu. Mas tirando isso, não tem vantagem. Não. Então, cristão não tem superpoderes, tem? Não é super saiyajin. Não é super saiyajin, certo? Não. Muito bem. Eu vou ler uma parte aqui, Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada, inabitável. Então, quando diz assim, maldito o homem que confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Esse homem, ele está dizendo outra pessoa? Sim. Também. Mas só outra pessoa? Ele mesmo? Ele mesmo. Porque a maioria das pessoas pode falar assim, ó. Mas a mulher também, né? Tá incluso os dois, né? Pode dizer assim, ó. Sim, homem. Eu não posso confiar, eu não confio naquela outra pessoa. Mas se você confia na força do seu próprio braço, Também vai. você está no mesmo erro. Porque você confia em Jeremias, se não me engano. Você pode até confiar, mas você não pode confiar demais. Jeremias 9, ó. Assim diz o Senhor, ó. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Aí no que eu tenho que me gloriar? Mas se glorie nisto, ó. Em me conhecer. Opa, o que a gente está aprendendo, fazendo agora? Conhecendo mais o Senhor. Me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia, justiça e juízo. Isso que Então, está escrevendo é Jesus? Isso que está escrevendo é Jeremias com inspiração de Deus. Como se ele estivesse, como se Deus estivesse entrando nele. Isso, toda inspiração. Alguns profetas tinham visões. João teve visão em Apocalipse, ele viu as coisas. Sim. Alguns profetas ouviam. Por exemplo, Daí dá até medo se de repente você começar a ouvir um negócio e você não vê. Samuel estava dormindo, Samuel, então ele ouvia. Alguns sentia uma inspiração, por exemplo, Davi, ele escrevia os salmos, ele vinha aquela inspiração e ele escrevia os salmos. Então cada um recebeu a inspiração do Espírito Santo de uma forma diferente, certo? Muito bem. Volta lá então, diz que ele viveu, como é que ele viveu? Irresponsavelmente. Irresponsavelmente. Então mesmo o cristão, se ele viver irresponsavelmente, que daí não pode nem ser chamado de cristão, ele vai sofrer? Vai sofrer. Então cristão tem... Igual uma pessoa que não é. Igual a pessoa que não é. Se cair, se bater uma enchente aqui no nosso bairro, o meu vizinho do lado não é cristão, não acredita em Deus, não acredita em nada. A casa dele vai encher de água? Vai. E a minha do lado? Também. Igualmente. Só se ela for alta e aí. Então não temos vantagens. Muito bem. Próximo. Lê aí. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Muito bem. Vai lá para Mateus 5. Você marcou, né? Mateus 5, 45. Isso. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Vai. Por quê? Porque ele fez raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Opa, então Deus, ele entrega da mesma forma o sol, tudo as coisas naturais da natureza, o sol, a chuva, o vento, o ar, para os bons e para os Ruins. maus, porque ele é justo, Ruins. certo? Muito bem, continua aí então. 15. Aí agora volta lá pra... Volta lá. Por isso foi empregar-se
com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Deu 16. Ele desejava encher o estômago com as uvagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Na minha Bíblia aqui também já tá alfarrobeiras. Em outras versões tá bolotas. E aí tem gente que acha que é comida de porco, né? Na verdade aqui era comida de porco, mas não é essa comida que a gente acha hoje em dia, lavagem, né? Era uma raiz, era um fruto, né? Alfarrobeiras são frutos, entendeu? Que dava pro porco. Porém, Mas então eles não comiam resto de comida? não comia resto de comida como nós fazemos no Brasil, isso é bem cultural. Agora, olha que interessante, mas para ele já era algo bem ruim. Por quê? Ele era judeu, não era? Era judeu. E ele estava cuidando de quê? Porcos. E na cultura judaica, eles são imundos. Só de tocar já era imundo. Então, Sério? olha o nível que chegou. Então, os porcos Só de para ele, tocar. só de tocar. Todas as coisas impuras, né? Não podia nem ser tocado. Então, só de tocar já era imundo. Então, vamos pensar no seguinte. A que ponto, né, ele chegou de humilhação? Porque ele estava querendo até comer junto com os porcos, algo que na cultura deles era imundo. Então, vamos imaginar hoje que ele chegou aonde? No fundo do poço. Não tinha mais o que descer. E é bom nós entendermos isso, porque na parábola, Jesus está querendo mostrar isso, que mesmo que a pessoa estiver no fundo do poço, aonde não tem mais aonde você... eu não tem como eu sofrer mais, cheguei no limite. Agora, o bom é quando você chega no limite, sabe qual que é o bom de você chegar no fundo do poço? Não tem como você vai afundar. Não tem mais como afundar, agora daqui pra onde? Daqui pra cima. Agora você tem que tentar subir. Muito bem, very good. Ó, lê o dizer qual que é? 16? Não, o Não, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Olha que interessante, vamos parar aqui. Qual é a primeira coisa que aconteceu? Ele caindo em si. Caindo em si. O que é cair em si? Não sei. Não sabe o que é cair em si? Não. É... Porque não tem como você cair. Não! Cair em si. Sabe quando você fica numa questão assim, ó, tentando adivinhar uma questão, de repente você faz assim, ó. Uma ideia. Isso, cair em si é tipo, tive uma ideia. Só que esse tive uma ideia é de algo que você já poderia ter tido faz tempo, entendeu? É algo óbvio. Óbvio, É. porque você não viu o resto. E sabe o que é legal? Romanos 2,4 diz assim, ó. Desprezas tu as riquezas da bondade, ou seja, da bondade de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento? Nós não nos arrependemos por nós próprios. O Espírito Santo fica tentando fazer o tempo todo o quê comigo? Me convencer, né? Assim, o tempo todo me convencer, chacoalhando assim, ó, acorda menina, vai lá, acorda, não é assim que ele faz? O tempo todo, acorda, isso aí, ó, o tempo todo. E aí, de vez em quando, eu fico o quê? Do Espírito Santo, ó. Não é assim? Uhum. Aí chegou uma hora que o sofrimento é tanto que eu já tô afrouxando, aí eu ouço a Não voz de aguenta quem? mais segurar. Isso, aí eu ouço a voz de quem? Usa a expressão. Do Espírito Santo, aí eu caio em si. É o famoso coração duro e de repente o coração quebrantado. Tô com o coração duro, não mudo, não mudo, não Vai mudo. aguentar mais. Eu nasci assim, eu cresci assim, não tem uma música? É igualzinho. Não. Tem? O pessoal vai saber que tem. Não. Tem. E aí, uma hora eu falo assim, não, vou mudar. Então é esse o princípio. Uma hora, quando você chega no fundo do poço, é o melhor momento para você alcançar o arrependimento. A mudança, o quebrantamento, a conversão, entendeu? Conversão, o que é conversão? É se converter. Isso. O carro ele tá indo naquela direção, vou converter, eu faço o quê? Mudo pro outro lado. A palavra conversão vem de metanoia. Eu também não sei o que é metanoia. Então, meta é mudança, noia pensamento. Então é mudança de pensamento. Eu tenho um pensamento... Eu mudei de pensamento.
Isso, eu tenho um pensamento achando que eu tô correto, eu sou certo e é só assim que eu faço. Chega uma hora que eu falo assim, não, eu errei. E agora ele se converteu, ele voltou, e aí o que ele faz depois? Manda lá. 18. Eu me porei. Eu não entendi, eu me porei. Me porei, eu me colocarei, eu vou, estou indo. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha que interessante, ele teve a ideia, não tá? Tudo isso é a ideia dele que ele tá tendo, certo? Abre Isaías aí, já que você gosta de ler. Isaías, mas eu vou abrir pra você, porque... Ó, Não, fica aqui Isaías, ó. Isso. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Agora o 7, ó. Não, ainda não é o 7. Não. Clamem por ele enquanto está perto. Ah, sim, agora é o 7, ó. Entra no 7 agora, ó. Ouve o 7. Que o ímpio abandone o seu caminho. Opa, quem que é o ímpio? O pecador. Certo? Abandone o seu caminho. Então abandone o pecado. Vai lá. E o homem mau os seus pensamentos. Continua. Volte-se ele para o Senhor, que será misericórdia dele. Volte-se para o nosso Senhor, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha que interessante. Então, o que Deus quer? Que nós saiamos do pensamento mal, do pensamento errado e voltemos. Isso é simples? Não. Não é simples e precisa ser praticado. Não é um negócio que vem de uma hora para outra. A conversão não é tão simples. A conversão, ó, eu tenho a ideia, mas entre ter a ideia e praticar é bem diferente. Olha aqui o que diz aqui, ó, Jeremias 13, 23, ó. Pode o etíope é o homem de cor, certo? O negro. Pode o negro mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo arrancar as suas manchas? Tampouco, ou seja, né, não dá, tampouco podeis vocês fazerem o bem estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, se eu estiver acostumado a fazer o mal, eu consigo fazer o bem? Não. Como é que eu faço então para fazer o bem? Parar de fazer o mal. Muito bem. Óbvio. Bonito isso de se ouvir. Vamos Olha, lá. se eu quero fazer o mal e eu faço o bem, eu tenho que parar de fazer o bem. Se eu faço o mal e quero fazer o bem, eu tenho que parar de fazer o mal. Exatamente, é lógica, não é lógica? Até uma criancinha sabe. Até quando eu gravo com o benzinho aqui, ele sabe disso. Muito bem. Onde nós paramos? 19. Vai lá, 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. A ideia dele, tá? Ele tá dizendo que vai voltar pro pai e vai dizer isso pro pai, ó. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho. E o abraçou e beijou. Olha que lindo isso. A ideia dele era chegar lá e dizer tudo isso, pai, né? Ou seja, ele estava tão arrependido que ele ia chegar lá e falar que ele tinha direito de alguma coisa. Não. Ele Eu estava ia falar que ele queria ser empregado. Ele estava disposto a qualquer coisa. O importante é estar do lado. Então, quando a gente volta para os caminhos de Deus ou se arrepende, a gente tem que ter isso na mente, tá? Não é você chegar lá para Deus e dizer assim, ó, agora eu sou filho do pai, filho do rei, sou príncipe. E agora eu vou dominar aquele negócio. Não. É você estar disposto a receber aquilo que for preciso de Deus para se manter nos caminhos dele. Certo? Certo. Aí... Mas não deu tempo dele falar. Nem deu tempo dele falar. Diz que o pai, olha que interessante aqui, ó. Eu vou até ler aqui, ó. Então levantando-se foi para o pai, quando ainda estava longe, lá longe assim, ó. Você via só os... Olha aqui, ó. Ó. miniatura. Viu o seu pai, moveu de compaixão, correu e o abraçou. Olha que lindo ainda. Ele nem tinha chegado, o pai estava só aqui, ó. O que ele estava fazendo, o pai? Como é que o pai viu ele de longe? Ele tá esperando. Exatamente! O pai estava o tempo todo olhando lá pro horizonte, aguardando, esperando, cadê meu filho e tal. Sabe o que isso me ensina? Eu preciso somente alcançar a conversão por pensamento. Ou seja, eu preciso só pensar em fazer o bem.
quando eu tiver em meu coração a disposição de fazer o bem, ainda que eu não consiga, eu dou só o primeiro passo. Porque eu dou o primeiro passo e depois eu não preciso de mais. Sabe por quê? Porque o Pai me enxerga e o que ele faz agora? Ele vem até você. Isso é lindo de se ver. Olha lá. Tá quase acertando aqui. Vamos lá. 21. Leu 21. Não. Primeiro vamos ler João. Abre aí João 6:37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus rejeita alguém? Ai, de novo. Jesus rejeita alguém? Não. Não. Eu não vou porque Deus não me aceita mais. Jesus não vai mais aceitar. Não existe isso. Jesus aceita todos que vão até Ele, aqueles que o Pai envia. Porque, lembra? O Espírito Santo nos toca e eu vou até o Pai. Então, quem manda até Jesus? Eu? O Espírito Santo Santo me manda até Jesus. É. E Jesus nos encaminha para onde? Pro céu. Yeah. Very good. Ó, Pra cima, não vai mais. muito bem. 21 de Lucas. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Olha que lindo isso, olha que louco. Ele chegou lá, ele planejou assim, ó. Eu vou chegar lá, eu vou falar pro meu pai que eu quero ser empregado, eu vou fazer isso, não sei o que. Ele planejou tudo isso. Antes dele chegar, o pai já vem correndo, abraça, beija ele. E aí ele vai falar. Só que antes dele terminar de falar, ele começa a falar não sei o que e tal. Então, ele termina, mas ele não disse que quer ser empregado, que quer não sei o que, né? Ele começa a falar assim, peguei contra ti, peguei não sei o que e tal. O pai, às vezes a gente tem isso com Deus, sabia? Às vezes a gente confessa nosso pecado para Deus achando que vai tomar uma repreensão. O pai não fala nada para ele. Nem responde, já olha para quem? Pro empregado e fala para ele assim, ó. Agora, olha que coisa mais linda isso, ó. Olha como os mistérios são. Trazei depressa a melhor roupa. O que representa a roupa? A purificação? A purificação que vem através do... Não sei, eu sei. Teoricamente, do batismo. Na primeira vez que você se arrepende dos pecados, você se batiza, certo? Tá com uma sujeira. Olha só, você se batiza então, e aí você levanta e você ganha então uma nova veste. Porque se arrependeu dos seus pecados. Mas o que vale é as águas? As águas é simbolismo, certo? É ato público de fé. O que está valendo ali é o... Sentimento. Arrependimento, isso. É o sentimento. Então arrependimento é o que está valendo ali. Quando você se arrepende, aqueles seus pecados são o quê? Eles somem. Isso, apagados. E aí você ganha uma veste... limpa. Que cor? Branca, muito bem. Aí, ó, veste ele, coloca ali um anel. Aqui, um anel. O que significa o anel? Coloca um anel no dedo dele. Hã? Não sei. Como é que chama isso aqui, ó? Ó, a dica, como é que chama isso aqui? Anel. Que tipo de anel é esse aqui? Aliança. O que representa aquilo? Deus faz uma nova aliança conosco. Purifica os pecados, faz uma aliança com você. E o que vem depois? O que vem depois aí? Lê aí. Ele coloca então roupas novas, anel e agora coloca o que nos pés? Calçados. O que significa uma sandália? No meu tá sandálias, né? Sandálias nos pés, o calçado. O que representa isso? O pai, a palavra de Deus vai dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é guia para a nossa vida. Ele está querendo dizer assim, a partir de agora, eu vou calçar os seus pés. Eu vou te direcionar por todo lugar que você fez. Eu purifiquei os seus pecados,
eu fiz uma aliança com você, eu estou te dando caçados novos, agora eu vou guiar os seus caminhos e venho melhor agora depois. O que fala aí no 23? Trazei o quê? Tragam o novilho. O que é novilho? Novilho é um bezerro. Coitadinho. Morreu. 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 Mas o que Podia ser o adulto. o que representa o bezerro? O que representa? Eu não sei não. Quem, Eu não sei o primeiro. quem foi o cordeiro que morreu? Ah, Jesus. Jesus. Vamos lá. Verso 24. 24. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Olha lá, então ele estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Lê o 25, que agora vamos entrar em outra história dentro dessa história. Uma história dentro da outra história, que dentro da outra história aí. Entendeu? Não. Entra aí que você vai entender. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Nossa, nem convidaram o filho. Isso, ó, tava todo mundo lá. Agora, olha que interessante. Esse filho mais velho era quem? Era aquele lá, Que né? ficou, Que pai. ficou, certo? Então, beleza. Vai lá. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Veja bem. Vai bater uma inveja agora. Vai. Invejinha. Conhece invejinha? Invejinha é ruim, né? Invejinha quando bate. Invejinha tem de todo tamanho, né? Mas quando ela bate, ela não importa o tamanho da invejinha. Invejinha é invejinha. É inveja. Pega aí o 28 que diz. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado com escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando o seu filho volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Aguenta aí. Invejinha, né? E uma certa revolta. Ele estava errado? Vamos pensar na situação. O pai dividiu tudo entre a herança. O outro vai embora, gasta só com farra, certo? Porque ele foi embora dizendo que ia gastar ou dizendo que ia aumentar o dinheiro? Gastar. Não, provavelmente ele foi embora achando que ia conseguir uma vida melhor. Ah, tá. Ele não foi, eu vou pegar meu dinheiro, meu pai, dá aqui o dinheiro que eu vou tostar esse dinheiro. Foi isso que ele fez? Não, eu vou tentar uma vida melhor. Aí volta lá e sem nada, e aí o pai vai e mata, faz uma festança. Aí o outro que tá ali, ó, tá ali bom tempo, Sempre obedeceu. trabalhando, obedecendo. Isso é interessante. Ele diz exatamente essa frase: sempre te obedeci. Então ele era certinho, certo? E você nunca me deste nem um cabrito para eu curtir com os meus amigos? Então pensa, bateu invejinha. Mas ele tava meio certo. Mas ele estava meio certo aos nossos olhos. Só que aí é o que nós vamos entender agora. Olha o que o pai responde. 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos colocar... Acabou, né? Acabou. Olha que interessante isso aqui, ó. O filho mais velho que estava ali, ele estava com o pai, certo? Mas tinha um interesse? Qual? De ganhar alguma coisa. Então, não era por amor. É por interesse. Pelo menos um reconhecimento.
não era por amor. Ele estava na mesma ligação com o pai. Porque o pai, qual que era o desejo do pai, certo? Se o pai de longe enxergou o filho, o que o pai pensava todos os dias? Na volta do filho. Então o pai sempre olhava para o horizonte aguardando a volta do filho, tanto que ele viu o filho de longe. Se o filho tivesse na mesma sintonia com o pai, o que o outro filho estaria fazendo também? Estaria também esperando. Esperando o irmão. Ele não estava. Tanto que ele sentiu invejinha depois. Às vezes nós achamos que estamos na mesma comunhão com Deus, mas os nossos pensamentos são opostos. Às vezes eu acho que eu estou agradando a Deus. Tipo assim, mas você tá... Isso, às vezes eu acho que eu estou agradando a Deus, mas muitas vezes não estou agradando a Deus, certo? Ele diz uma coisa aqui, ó, filho, tudo que eu tenho é seu. E outra questão, eu sempre estive do seu lado, querendo dizer assim, ó, sabe quando Deus fala assim, ó, a minha presença já basta para você. O fato, né, quando Davi fala assim, ó, Davi, ele peca com Batseba, e aí ele, quando ele reconhece que pecou, ele fala assim para Deus assim, Senhor, me tira tudo, me tira todo o tesouro, me tira o meu reinado, me tira os serviçais, me tira tudo o que me deste, só não me tira da tua presença. Porque o que valia mais para Davi? A presença de Deus. Tanto é que Davi pecou, um pecado bem pesado, e aí ainda o profeta Natan fala assim, ó, Deus te ama, porque o teu coração é segundo o coração de Deus. Como assim? Ele acabou de pecar! Entendeu? Por quê? O coração de Davi é assim, ó. Se ele entendesse que ele pecou contra Deus, olha, nós temos um parceiro aqui, vem cá. Vem cá, Benzinho. Se ele entendesse que pecou contra Deus, não importa o que Deus fizesse, o importante é que ele estivesse com Deus. Vem cá. Tá descontente de vocês. Daqui a pouco vocês vão ver aqui quem vai estar chegando aqui. O importante então é que ele estivesse com Deus. É a mesma situação aqui. Olha que interessante. Agora eu vou falar uma frase pra gente fechar aqui o estudo. Ó. Um estava perdido. Vem cá. Ele tá descontente. Vem cá. Vem papai. Vai. Pra gente fechar o estudo aqui, ó. Não, deixa eu escutar ele. Ele vai chorar. Ele tá chorando. Ai, vem cá. Eita, papai. Olha lá. Olha lá, mochila. Olha lá, mochila. Hoje você não vai acabar que nem papai? Ih, tá com vergonha. Olha só, pra gente fechar o estudo aqui, ó. Um estava perdido porque estava longe, certo? Mas outro, mesmo estando perto, estava perdido. Às vezes, alguém tá lá fora da igreja e está perdido e precisa ser socorrido. Mas muitos estão dentro da igreja e continuam perdidos. Porque ainda não entenderam que o que vale é a presença de Deus e não aquilo que Ele pode te dar. Certo? Deixa eu ver se tem algum... na verdade tem mais alguns versículos que nós poderíamos ler aqui. Mas eu acho que já deu para entender, não deu? Muito bem. Ó, Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar aí o canal. Dá o like, tá? E nos vemos... aperta o sininho, né? Tem essa de apertar o sininho. E nos vemos no próximo vídeo de Separados do Mundo, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Agora dá tchau!